Olá, quartetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi, estamos começando mais um CRI Comigo, a série do canal em que a gente está construindo uma história. Hoje é o episódio 4, que a gente vai enfim ver os personagens. E na verdade, eu já gravei os trechos desse vídeo nos tempos que eu tive livre aí, final de semana, no horário de almoço do trabalho. Então, eu só tô gravando essa introdução, mas eu vou aproveitar para poder também mostrar pra vocês o que eu preparei aqui de todos os personagens. Essa tabela aqui é a que a gente viu no vídeo passado, que eu comecei a preparar, e agora que eu terminei quase todas as fichas dos personagens, a gente vai dar uma passada sobre isso, mas antes de tudo, tenho que dizer, esses personagens que estão aqui, claro, são personagens do bairro, mas não são todas as pessoas do bairro. O bairro, claro, vai ter muito mais gente lá dentro, esses daqui são apenas os coadjuvantes, os recorrentes, os coadjuvantes principais. Podem ter famílias que não estão aqui, que vão aparecer uma hora ou outra, que vai aparecer uma criança correndo na rua, tudo bem. Mas esses daqui são os que vão ter interação com a protagonista e por isso que eu planejei um pouco melhor, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, protagonista. A gente estava querendo um nome brasileiro e uma pessoa sugeriu SP como sigla por causa de Solar Punk. E aí eu já pensei, Solange Pereira, o apelido Sol. Eu acho que ficou interessante. O dela eu não fiz a ficha, mas eu separei uma estética. Essa estética aqui, a gente já tinha visto essa daqui, esse estilo de roupa, de pessoa também. Então eu acho que uma coisa misturada assim, sabe? Uma pessoa mais de boa que cresceu no sítio, não tem muito frufru. Eu acho que é uma coisa meio assim, sabe? Talvez essa seja a Sol, a Solange. Vamos pensar. Pais da protagonista. Eu pensei do pai dela se chamar Damásio Domingues. Esse estilo de roupa, maravilhoso pra ele. Com esse estilo de cabelo e aparência. Talvez ele use um óculos e um bigodão igual esse cara. Essa aparência. Damásio é um inventor por natureza, mas um agrônomo por formação. Assim como sua irmã e seu falecido pai. Então a família do Damásio, que tinha essas terras que ele tem agora. Essa terra, na verdade, é uma chácara que ele tem. E ele foi forçado a se formar em agronomia, só que ele é um inventor por natureza. E aí, a mãe da protagonista é a Maria Marta Pereira. A Maria Marta Pereira, imagine essa estética aqui, ok? Vou ler a descrição. Ah, eu queria que desse pra ver tudo enquanto eu tô lendo, calma aí. Aposentada por invalidez após rolar escada abaixo na escola, Maria Marta decidiu ajudar o marido na pequena empresa de produtos orgânicos que tinham. Porém, ela se apaixonou pela apicultura e se tornou uma grande conhecedora de abelhas. Está sempre com uma roupa colorida, seu óculos presos por uma correntinha e uma bengala que a ajuda a caminhar. É um tanto quanto enjoada com as tarefas, tratando a todos como seus alunos e buscando perfeccionismo, algo que a sua filha Solange puxou. Quando não está em casa preparando geleias para vender, está na igreja ajudando o padre Belmiro com algum bazar beneficente. Então, é exatamente isso daqui. A personagem, é claro que eu não encontrei imagem que segue a idade da pessoa perfeitamente. Ela vai ter 50, o pai da protagonista 53. Ela não necessariamente precisa ser grisalha, mas talvez seguir uma estética de cabelinho assim, a roupa sempre assim, a bengalinha, sabe? A base é isso aqui. Parte paterna da família, ou seja, os parentes do pai, do Damásio Domingues. Então vamos lá, família paterna. A Dalila Domingues, de 51 anos, 2 anos mais nova que o irmão dela, é essa referência dessa atriz. Ela é irmã do pai da protagonista e sempre tem um sorriso no rosto, mas parece ser forçado. Talvez por sempre precisar compensar as asneiras que seu marido fala. Formado em agronomia, assim como o irmão e o falecido pai, herdou algumas terras nas quais começou uma grande fazenda de milho. Então, a minha ideia é a seguinte. O pai desses dois, da Dalila Domingues e do Damásio Domingues, tinha uma terra, um sítio, mas daquelas coisas, não é que a pessoa é rica, é que ela tava lá naquele lugar há muito tempo e tinha umas terras. E aí, ela acabou pegando praticamente todas as terras. Talvez tenha um mini conflito aí dentro entre os dois irmãos, não de briga, mas daquela coisa da família, sabe? Que todo mundo sabe que rolou alguma coisa no passado e que agora eles já se ajeitaram. A Dalila pegou essas terras pra ela, porque ela achava que ela merecia, talvez por ela ser a caçula e o pai amar ela e não sei o que, enfim, vai ter alguma coisa. Mas essa moça aqui, que pode parecer gente boa, mas no fundo ela é um pouco egoísta, essas coisas todas, tá?
Então vamos lá, essa é a tia da protagonista. O marido dela, César Barroso, de 50 anos, este cara aqui com cara de mal encarado, de enjoado, um homem mesquinho, sempre com cara de poucos amigos. Sempre que a família precisa de ajuda, age como se não fosse seu problema, afinal de contas, são a família da esposa e não dele. E aí o filho da família, que é o Henrico Domingues, 32 anos, primo da protagonista, e que tem essa aparência. Pense exatamente nisso daqui, certo? Vamos lá. Formado em agronomia, também foi forçado, assim como a mãe dele foi, ela forçou ele, mas jamais atuou na área, tendo apenas ajudado o pai na empresa. Um tanto quanto preguiçoso, somente se esforça para fazer seus projetos aleatórios. Apesar de nunca ter o intuito de fazer mal às pessoas, tem uma tendência a apenas fazer coisas que o beneficiem. Já foi casado, mas a esposa o deixou por tratá-la como empregada. Então é esse cara. E ele também vai ser aquele tipo de narcisista que acha que o mundo tá conspirando contra ele, que ele nunca conseguiu fazer as coisas que ele queria porque fulano não ajudou, porque ciclano não deu o dinheiro que ele precisava, porque fulaninha deu pra trás de última hora, sabe? A culpa é sempre dos outros, nunca é dele. Então, esse é o Henrico Domingues, primo da protagonista. Vamos abrir um parênteses aqui também que é importante falar que esses personagens têm que ser muito bem desenvolvidos com qualidades e defeitos e bastantes defeitos, porque como a gente não vai ter um antagonismo direto nessa história, talvez, as pessoas são os antagonistas. Então elas precisam ter essa profundidade, essa tridimensionalidade para que a gente consiga realmente discutir coisas dentro da história. Então por isso que nem todo mundo vai ser bonzinho nessa história, tá bom? E aí temos mais uma filha nessa família. A Silvia Domingues, essa pessoa aqui. Olhem bem pro rosto dela, pra aparência dela. Tem um ar melancólico que carrega consigo desde criança. Parece que sempre está cansada, até mesmo sua fala e pensamento são lentos. Ela não faz nada. Eu não sei se vocês já conheceram alguém assim, que a família é rica e que simplesmente não faz nada. E que é essa pessoa que parece que tá um zumbi acordado. Eu não sei explicar. Tem umas pessoas que são assim. E é ela, a Silvia. E a Silvia, eu acredito que a protagonista, a prima dela, né, afinal de contas, a Solange, vai acabar puxando ela pra ajudar, porque ela não faz nada o dia inteiro. Então talvez ela se torne uma aliada interessante ali e que dê um equilíbrio pra protagonista que é muito agitada, que veio da cidade, enquanto a Silvia é essa coisa, né, arrastada, quase igual a Tristeza de Divertidamente. Vamos dar uma olhadinha agora então na família materna. O irmão dela, o tio Marcelo, de 50 anos, também é professor na escola pública local, exatamente essa aparência, pense nele desse jeito. Ele é gentil e amoroso, irmão da mãe da protagonista e professor da escola. Não anotei muita coisa porque ele vai ser um dos poucos personagens bons da narrativa, que não tem muita coisa negativa, então ainda vou aprofundar um pouco mais ele. E aí a mulher dele, a tia Sirene, tá? 43 anos. Uma mulher que sempre consegue tirar uma piada de todas as situações, mesmo quando precise resgatar seus filhos de enrascadas. É a única enfermeira do postinho e trabalha junto de Ricardo, que é o único médico do postinho. A gente já vai conhecer ele. E aí essa questão do filho é esse querido aqui, o Juninho, de 13 anos. Marcelo Júnior, o nome dele, Juninho, é o primo mais novo da protagonista. Ele é atentado e aventureiro, tá sempre se metendo em confusão com João Silva e a irmã. Vocês já vão conhecer o João Silva, calma aí. A irmã dele é essa aqui. Os três adoram explorar lugares abandonados e acreditam ser grandes exploradores, na maioria das vezes deixando rastros de destruição pelo caminho. A irmã dele vai ser uma irmã gêmea, a Laurinha. A Laurinha sempre vai com o irmão em suas aventuras e, apesar de não imaginarem, ela que é a cabeça por trás de todas as estratégias. Eu até coloquei uma referência da Megan de Drake e Josh, o vizinho da chácara da família. Primeira pessoa que você sempre vai ver no bairro é o Isidório Pasquale, sempre de mãos dadas com um garotinho e talvez com um charuto na boca. Se você andar pelas ruas do bairro, uma hora ou outra verá Isidório de mãos dadas com Marino, caminhando para algum lugar ou brincando na praça. Apesar do rosto carrancudo, é um homem carinhoso que adora papear com quem estiver disponível. Seu assunto favorito é comida italiana. Então Isidório Pasquale, 67 anos, este carinha. E aí, o filho dele, Ricardo Pasquale, que eu talvez queira que seja o interesse romântico da protagonista. Ele vai ter 36 anos, a protagonista tem 32, então ele vai ser 4 anos mais velho, mas tudo bem. E ele que é o pai deste garotinho, ok?
E aí vamos ler a descrição. Ricardo é o único médico do postinho de saúde do bairro, então ele trabalha com aquela tia da protagonista, a tia Sirene. A esposa o deixou para aproveitar a vida antes que o mundo acabe e ninguém nunca mais soube notícias. Ele tem um filho pequeno de 4 anos chamado Marino, que era o nome do avô do Ricardo. O bebê pode ser celíaco ou intolerante à lactose, porque eu quero inserir alguma coisinha dessa também da alimentação, porque é muito fácil você falar, eu vou viver no meio do mato, vou ter uma vaca para poder criar. Mas eu, por exemplo, sou intolerante à lactose, então a vaca não vai me oferecer muita coisa que eu possa utilizar. Então eu acho legal também colocar um pouco de pessoas com ser celíacas ou intolerantes à lactose, alguma coisa do tipo, certo? A Morena, a gente já comentou no último vídeo que ela é baseada no bar da Loura, e óbvio que ela não vai ser loira, ela vai ser morena, assim como seu nome, Morena. A Morena é dona do único bar do bairro. Extremamente comunicativa e agitada, você pode encontrá-la fazendo bicos por toda a cidade, vendendo pipoca doce na frente da escola, ajudando o padre Belmiro, fazendo tipo 300 coisas. Você vai pisar num canto, eita, porque alguém comentou da gente fazer inspirado na Queixuda, que, Queixuda tá agora vendendo pipoca, Queixuda agora tá vendendo cachorro-quente, Queixuda tá fazendo bazar agora, é a Morena. Morena tá em todo canto da cidade, tem 43 anos. Mais uma família desse bairro é a família Batista, da Granja Batista. Esses dois são aqueles do desemprego rural que a gente mencionou, que vão ser esse casal, o Rosalino e a Neuza Batista. Um tem 71, a outra tem 68. Eles são donos de uma pequena chácara de criação de galinhas. Vendem ovos e galinhas na porta de casa, porém os negócios não andam muito bem e provavelmente terão de fechar as portas. O filho, Hélio, de 48 anos, recém se mudou com a família para a cidade grande, então ele saiu ali do bairro, porque não tinha mais condições de viver com o salário da granja. Ele prometeu que iria juntar dinheiro para levar os pais também, mas eles não quiserem e não querem sair ali do bairro. Então vai ter essa coisa de, ok, a vida na cidade é melhor, mas eu não quero sair daqui onde eu moro, onde eu gosto, onde eu tenho as minhas coisas. E esses dois também vão ter um papel importante que eu ainda tenho que pensar melhor, mas o filho deles volta pra cidade, pro bairro, no final da história. Aí a igreja eu achei que ficou tão interessante, eu acho que vocês vão gostar. Padre Belmiro, idade não identificada. Imaginem este querido, né, de Ratatouille, imagine esta aparência do Padre Belmiro. Padre Belmiro é uma figura misteriosa do bairro. Sempre esteve lá desde que os idosos eram crianças. Sua aparência é pálida e esguia, fazendo com que as crianças, e até alguns adultos, acreditem que ele seja um vampiro. Essa lenda faz ele ser o principal alvo de Juninho, João e Laurinha, que tentam de todas as formas desmascarar o senhor. Então aqueles primos da protagonista vão ficar perturbando a vida do Padre Belmiro, porque eles acham que ele é um vampiro, e eles têm certeza que eles vão conseguir provar isso, sei lá, colocando alho na bebida da igreja, colocando... ele já tá num lugar que tem cruz, então não sei qual que é a lógica do Juninho por trás disso, mas eles acham que eles vão conseguir, que eles vão desmascarar o padre. E aí os desabrigados, que são os paranoicos que a gente comentou, muita gente falou sobre o MST, pra gente tentar inserir ele dentro da história. Vou dar uma pesquisada, vou dar uma olhada, assim, se vale a pena a gente mudar o nome pra alguma coisa realmente do movimento, mas como seriam poucas pessoas, talvez seja uma referência ao movimento, mas não necessariamente o movimento em si, sabe? Quase como a Revolução dos Bichos, né, do George Orwell, que cada bicho representa uma pessoa da sociedade. Então a gente não precisa necessariamente falar com a sigla alguma coisa para poder representar aquilo. Então talvez a gente faça isso. Caso a gente ache interessante, pode ser que a gente desenvolva e realmente use a palavra MST dentro da história. Porque, não sei, talvez pode criar um afastamento do público, de certo lado do público, e não atingir realmente as pessoas do jeito que a gente pretende, né? De tipo, abrir a mente das pessoas para uma outra visão. Às vezes, se você já fala MST, as pessoas já têm uma imagem construída, uma visão de, é desse jeito que funciona. Sendo que se a gente não falar e colocar de outra forma, de desabrigados, e eu coloquei o papel paranoicos aqui simplesmente porque foi... como a gente mencionou no brainstorm, mas aí eu mudei para desabrigados, né, o sem teto. Se a gente muda isso, talvez a gente dê um pouco de abertura, um pouco de chance para a história atingir pessoas e comunicar novas mensagens. Então é uma coisa a ser pensada, uma coisa a ser realmente pensada, porque já que esse livro discute algumas questões políticas, é preciso pensar com cautela sobre essas decisões. Mas vamos lá, os desabrigados. Imaginem esta imagem aqui, certo? Vão ter muitos veículos abandonados, porque
Às vezes empresas, certas viações de ônibus fecharam por causa do colapso do combustível fóssil, né, que ficou muito mais caro para elas se manterem, então fecharam e aí tem carcaças de ônibus em alguns lugares, carcaças de carros, tem muita sucata, então, ok, imagine isso daqui, certo? Descrição. É um grupo de pessoas que perderam suas moradias na cidade e passaram a morar em uma carcaça de ônibus em um pedaço de terra da região. O pai é o João Silva, de 46 anos. Ele era dono de um posto de gasolina, mas perdeu o emprego com a crise e se viu obrigado a buscar um novo lugar para morarem. Só que aí ele virou uma pessoa metida sobrevivencialista. Após ele ser obrigado a reestruturar sua vida, ele focou em aprender tudo que podia sobre sobrevivência e algum instinto primitivo despertou dentro dele. Então ele não quer mais voltar para a sociedade. Enquanto a mulher dele, a Juliana Silva, de 43 anos, ela trabalhava como recepcionista em uma clínica que teve cortes de funcionários. Ela é muito comunicativa e simpática e está sempre perambulando pela cidade em busca de algum bico. Então a Juliana quer um emprego, quer conseguir dinheiro. E já o João entrou nessa coisa de sobrevivência, ele quer caçar a comida dele, e ele não sabe como caçar, ele não consegue pegar nada, talvez ele consiga pescar alguns peixes, alguma coisa assim, mas ele acha que ele é esse cara, sabe, aquela pessoa metida sobrevivencialista. Então é isso, o João é desse jeito, e a Juliana tenta conseguir um dinheiro da forma que ela consegue. O João Silva é o amigo do Pedrinho e da Laurinha, que são os primos da protagonista, então ele faz parte do trio que fica atazanando o Padre Belmiro e todo o bairro, que eles ficam causando destruição por lá. Ele é agitado e irritante e aprendeu com o pai o sobrevivencialismo. E ele tem 15 anos, tá? Na imagem parece que é uma criança pequenininha, mas ele vai ser um pouquinho mais velho até que o... Vamos pôr 14? 14, vai. Ele é um pouquinho mais velho que o Juninho. Ele age como se estivesse conquistando terras e caçando animais o tempo inteiro. Quase sempre está sem camisa junto do amigo mais novo, Juninho. Então este garotinho que tá aqui em cima do ônibus, bem essa imagem aqui. E aí, a Elisa tem 7 anos de idade, é irmã do João, e ela não vai sair muito ali daquele ônibus não, ela vai estar sempre andando junto com a mãe, se a mãe estiver no centro ela tá com ela e tudo mais. Ela é sorridente e brincalhona, assim como o irmão tem uma imaginação muito fértil e gosta de desenhar a maior parte do tempo. O ônibus onde moram tem várias pinturas feitas por ela, então ele vai ser pichado, igual esse daqui que tem várias coisinhas desenhadas, só que a Elisa que fez isso, entendeu? Então ela vai desenhar um coraçãozinho, uns rabiscos, uns outros negócios que ela vai pintar o negócio inteiro. E é isso, e vários adesivos também, talvez. E por fim, ainda aqui nesse lugar dos desabrigados, tem um outro cara chamado Wagner Lopes, de 58 anos, que é o zelador da escola. O Wagner trabalhava como garçom na cidade grande, mas também perdeu o emprego e foi obrigado a se mudar para uma barraca de camping ao lado do ônibus da família Silva. Hoje trabalha como zelador da escola pública ali do bairro e vai todos os dias com as crianças para a escola, todos de bicicleta. Então assim, vai ter esse ônibus, que é onde a família mora, e do lado do ônibus vai ter uma barraquinha de camping. E eles viraram meio que uma família, sabe? Porque o Wagner tá sempre ali, ele leva as crianças pra escola de bicicleta, ele volta com as crianças, então assim... É uma família que tá ali morando. Me digam o que vocês acham desse grupo dos desabrigados, porque eu vi que tinha muita gente que queria que eu colocasse o interesse romântico da protagonista aqui nos desabrigados também. Talvez uma outra mulher que tá desabrigada e aí pode ser o interesse romântico da protagonista. A gente pode pensar em outras coisas assim, então me digam o que vocês acham. O Francisco, que é o padeiro, esse daqui eu desenvolvi porque eu senti que tinha muita gente muito mais velha na história e faltava mais gente jovem. Tinha muito pouca gente jovem, o que tudo bem, faz parte, né? Zona rural acaba que as pessoas vão indo pra cidade ficando só a população mais velha. Mas eu queria mais uma pessoa jovem, pelo menos. E aí temos o Francisco, que vai ser esse padeiro, talvez um português, talvez, sabe, alguma coisa assim, pode ser. Eu coloquei essa imagem aqui porque eu quero que ele seja uma pessoa meio carrancuda, meio ranzinza. Essa que é a questão. E aí eu pensei desta querida, que eu ainda não dei nome, eu tenho que dar, acabei de perceber que eu não dei nome, ser a filha dele, que morava na cidade e voltou também para a zona rural, assim como a Solange. Então vai ter mais uma pessoa que voltou para a zona rural depois de perder o emprego e ela ajuda o pai na padaria. Então eu pensei em alguma coisa assim. Talvez essa padaria à noite venda cachorro quente, sei lá, alguma coisa assim. Vamos pensar o que dá para fazer. E é isso. E só para finalizar, eu pensei, gente, mas não tem uma força policial nesse bairro? Normalmente bairros não necessariamente tem uma delegacia, mas
Pode ter, né? Então, ou não vai ter, ou vai ter. E se tiver, eu deixei essa imagem aqui de que eu pensei, tipo, 2 pessoas ali, apenas, que vão ser policiais que rondam um bairro. Às vezes nem vão ter uma delegacia ali, eles só fazem essa ronda mesmo e passam uma vez por dia, sei lá, sabe uma coisa assim? Não sei, não desenvolvi essa parte ainda, mas pensei numa estética meio assim, que é aquela estética clássica, né? A gente já vai discutir coisas muito pesadas, eu acho, assim, questões mais dramáticas, questões mais políticas. Eu quero que a história tenha uma nuance, que é o solarpunk, que é a utopia. Então, a gente não vai pegar aquele lado da distopia, de pessoas necessariamente sofrendo e não sei o quê. Vai ter sofrimento no começo da história, no meio da história também vai ter, mas vai ser um processo gradativo de solução desses problemas. E aí a gente tem que pensar um pouco melhor ainda sobre isso. Só para eu também dar um spoiler, os beats, né, a estrutura da história em si, que é essa etapa 2, eu já até gravei alguns trechos de eu fazendo, que eu deixei desse jeito, nunca fiz desse jeito no Notion. Vocês já viram num vídeo aqui do canal que eu fiz no Figma também com cards, e eu sinto que talvez eu faça isso no Figma ainda em algum momento, mas eu comecei a mexer aqui para ver como que é, achei interessante, achei visualmente interessante, porque eu posso deixar em tabela, e posso deixar em galeria, e eu gostei disso. Mas a gente ainda não vai ver isso aqui, ok? Então, para finalizar este vídeo, apenas o nome do bairro. A gente tem que decidir isso. Eu fiquei muito dividido entre colocar um nome religioso, que é a coisa mais comum que tem no Brasil, ou colocar um nome de planta. Só que aí eu achei que ficaria muito genérico, sabe? Tipo, Jardim Magnólia, Jardim Alcaçuz, sei lá, não sei. Mas aí eu pensei, gente, o nome do centro da cidade onde eu nasci, que é Volta Redonda, se chama Vila Santa Cecília. E todo mundo fala, eu vou pra vila, sendo que é apenas um bairro, não é uma vila. É um bairro que se chama Vila Santa Cecília. Provavelmente porque lá em 1900 e bolinha era uma vila que se desenvolveu, né, obviamente. E aí eu pensei, por que não utilizar uma questão da minha vida dentro da história? E ficar com o nome de vila. E as pessoas falarem, vou lá pra vila. Você vem pra vila? Voltou pra vila. Eu acho que pode ser interessante. Então, Vila Santa Cecília. Me diz o que vocês acham. Eu pensei, sim, talvez alguém já esteja pensando nisso. Eu pensei, mas Santa Cecília é padroeira do quê? E Santa Cecília é padroeira dos músicos. Só que aí eu fui pesquisar quem é o padroeiro dos agricultores, de alguma coisa assim, e São Isidoro, que coincidentemente é o nome do Isidório, né? E eu não sabia disso, mas eu achei que ficaria meio esquisito, tipo, Vila São Isidoro. Não sei, não soa tão natural. E aí tem também São Jorge, que falou que é dos... alguma coisa também, de plantação. São Jorge também é padroeiro dessa parte, pelo visto, eu não sabia disso. E aí poderia ser Vila São Jorge. Então, me digam o que vocês acham. A gente mantém Vila Santa Cecília, que é da minha cidade, Vila São Jorge, Vila São Isidoro, ou a gente coloca um nome de planta, que aí eu acho que fica meio genérico, mas se vocês gostarem a gente pode pensar. Tipo, Jardim Magnólia, Jardim das Mangueiras, Jardim, sei lá, Jardim Laranjeira, Laranjal, sei lá. Enfim, é isso. Já tô começando a entrar em parafuso aqui. Se vocês tiverem outras ideias de nomes, de coisas, podem me mandar também. E eu tô muito animado pro próximo vídeo, que vai ser estruturação, enfim, da história. E eu vou dizer pra vocês, como eu já gravei um trechinho fazendo isso, tá difícil. Tô com dificuldade de pensar bem qual vai ser um incidente incitante, como que vai ser as dificuldades. Mas a gente consegue, a gente consegue. A história das drags foi a mesma coisa. Então, antes de finalizar o vídeo, se você também tá no processo de construir as suas histórias, eu quero dizer que a gente tem um workshop de storytelling, de planejar histórias, que tem 3 horas de duração com atividades práticas. A cada aula você vai fazendo as atividades e vai completando uma trilha para construir a sua narrativa. Se você quiser ver mais informações sobre esse workshop, é só clicar no link aqui da descrição. E lembrando que essa série aqui do Crie Comigo tem um cupom de 15% de desconto. É só colocar Crie Comigo tudo junto na hora de finalizar a compra, que aí você ganha seus 15% de desconto. E se vocês tiverem qualquer dúvida também, manda aqui nos comentários. Não esquece de seguir o canal nas redes sociais, de se inscrever aqui embaixo e também de compartilhar para ajudar o canal a continuar crescendo. Porque eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!